Boa noite! É um prazer muito grande estar com vocês aqui ao vivo, transmitindo também ao vivo pela internet, aqui pelo Facebook. Olha só, galera, nós aqui no Facebook, aqui, ó. Ó, Rio, dá um abraço aqui, ó. Manda uma galera. Pois é, gente, nós estamos começando agora, nesse exato momento, o programa Acalento. O programa Acalento é um programa que tem por objetivo ajudar a você a se tornar uma pessoa melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Meu nome é Túlio Fortuna e ao meu lado está aqui... Alô, meu nome é Rildo Moraes, boa noite a vocês que estão nos assistindo. Hoje trazemos um tema muito interessante, né? Que foi um tema passado por internautas. O tema de hoje é flexibilidade na vida, porque a vida não é exatamente como você quer e você vai ter que se adaptar a isso. Não é verdade, Túlio? Oh, com certeza, gente. A nossa vida é um processo de transições, de altos e baixos. A gente tem nosso dia a dia, a gente tem muitas coisas acontecendo, tá? Você já ouviu falar de Charles Darwin, Hildos? Conhece Charles Darwin? Charles Darwin Sim. Ele é o pai da teoria da evolução, é isso? Pai da evolução da teoria, o pai da teoria da evolução da espécie. Sabe o que ele falou? O que ele falou, Túlio? Ele falou o seguinte. Ele diz o seguinte, que a espécie que sobreviveram não foram as mais fortes nem as maiores, foram as que melhores se adaptaram às mudanças. Então ele falou uma coisa muito legal, ele falou sobre mudanças, e aquela pessoa, tá, que consegue se adaptar às mudanças, consegue mudar a sua qualidade de vida, consegue se adaptar ao meio onde vive. E isso está acontecendo principalmente a partir de agora, do século 21. A gente percebe muito isso junto às empresas. O que aconteceu? No século 21, a gente teve um grande aumento na produção da indústria e na tecnologia, e principalmente na área de informática. Então, do século de 2000 para cá, nós tivemos muita evolução e muita coisa nova chegando. E com isso, as pessoas tinham que se adaptar, tá? Ser flexível o suficiente para se adaptar às mudanças que estavam acontecendo. E essas novas empresas, elas chegaram e buscaram novos pessoais no mercado. Essas pessoas que estão no mercado, que estavam no mercado naquela época, tá? Elas tinham que se adaptar aos novos mecanismos, às novas máquinas que chegavam, às novas ferramentas. E o mais interessante é que os programas chegaram com muitos defeitos, com muitas deficiências, não defeitos, deficiências. Essas deficiências faziam com que, às vezes, o programa travasse e por aí vai. E as empresas tinham que trabalhar para resolver esses problemas. Então essas empresas começaram a inovar, buscando profissionais que realmente fossem flexíveis para poder trabalhar, tá? E essas empresas começaram a entrar no mercado e elas entraram com uma nova forma. Era diferente a forma como elas queriam os profissionais dela. O profissional dela não era necessário que ele estivesse presente na empresa. Eles não queriam saber aonde ele estava, eles queriam que ele batesse metas, que ele entregasse o que a empresa pedia no tempo adequado. Então essas pessoas começaram a trabalhar em casa, começaram a mudar o estilo. A roupa que iam para a empresa eram roupas, não eram mais ternos, gravata, aquela coisa toda bonitinha. Começaram a ir de bermuda, camisetas. Não só, mas as empresas também tiveram que ser flexíveis o suficiente para adaptar a esse novo mundo que se chegou, né, esse mundo que chegou. E aí começaram a forma como eles trabalhavam. Antigamente você trabalhava de uma maneira vou colocar assim como se fosse em baias, muitas baias pequenininhas, aquelas pessoas, e mudou tudo isso. As empresas começaram a inovar, fizeram uma coisa mais ampla, mais aberta, onde você poderia conversar com o seu chefe. Mudou tudo isso. Então, as empresas que se adaptaram, mudaram, começaram a trabalhar com um processo de flexibilização muito grande e queriam que seus profissionais também trabalhassem dessa forma. E a gente vê isso sabe em quais empresas? Sabe dizer, Rildo? As grandes empresas de tecnologia, elas pedem pessoas flexíveis. Elas pedem pessoas com essa visão mais ampla de mundo. Empresas como a Google, a Apple, a Microsoft, a Yahoo, entre outras, são empresas de tecnologia. Nessas áreas é fundamental flexibilidade. É isso, Túlio? Exatamente. Se a pessoa não for flexível o suficiente, ela vai ter problema em relacionar-se. E além disso, o que acontece? Esses novos profissionais que estavam lá, eles tiveram que mudar muito a maneira de ser. Por quê? O que acontecia? Antigamente,
né, ainda existe isso, né, mas a visão do profissional é que ele tinha que ser duro com seus funcionários, ele tinha que ser exigente com o funcionário, ele tinha que ser bem, às vezes até um pouco mais arrogante que o normal, para que a empresa pudesse colocar ela nos trilhos do jeito que ele queria. E essas novas empresas chegaram, mostraram que não era necessário isso. A relação interpessoal, tá? A relação do chefe com seus subordinados começou a mudar, a forma de ser tratado. Então, muitas dessas pessoas que trabalharam nessa época, tá? Que vinham com essa mentalidade e não mudaram a forma de trabalhar, não se flexibilizaram, começaram a ter problema. E aí a coisa não ficou tão boa, não ficou legal para eles. Certo, a importância de se adaptar, é isso, né, Túlio? Sim. Porque uma coisa é fato, gente. Uma coisa é fato. A flexibilidade é sinônimo de adaptação. Você tem que se adaptar às mudanças. O Túlio está falando bastante de mudanças empresariais. O mercado de trabalho está mudando, né? Veja, tem coisas que... Hoje eu vejo que empresas de alta tecnologia estão pouco se lixando para o diploma universitário da pessoa. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam de conhecimento, não de diploma. Mas isto é um caso específico das empresas de tecnologia. Por outro lado, adaptar-se... você tem que se adaptar na vida como um todo. Você tem que se adaptar na vida como um todo, porque a vida muda. O mundo não foi feito para você, meu querido. Tem 7 bilhões de pessoas lá fora e você acha que o mundo foi feito para você. Não é bem assim. Então nós temos que nos adaptar, porque nem tudo acontece do jeito que nós queremos. Então, adaptação, adaptabilidade, flexibilidade são palavras importantes no nosso dia a dia. As relações interpessoais perdem muita flexibilidade. Mas, Hildo, a gente tem que primeiro falar para eles o que é flexibilidade. E o que é exatamente? Então vamos falar para o que é flexibilidade. Conta pra gente o que é flexibilidade no conceito mais convencional. Olha, flexibilidade a gente pode falar como sendo uma pessoa flexível, maleável, uma pessoa que tem uma elasticidade maior, que ela pode também ser uma pessoa que tem uma docilidade, flexibilidade também pode ser uma pessoa considerada dobrável, tá? Mas tem pessoas que também consideram, né, como mover e agir com uma agilidade, vamos dizer assim, com mais agilidade, tá? No sentido figurativo da palavra, a gente pode colocar como aquela pessoa que compreende com mais facilidade, que aceita ou assume opiniões, ideias e pensamentos de outras pessoas também com maior facilidade. Ela pode não concordar com a pessoa, tá? Ela pode não aceitar o que a outra pessoa fala, mas ela consegue ouvir aquela pessoa, consegue compreender o que aquela outra pessoa está querendo dizer e é flexível o suficiente para poder dialogar com ela, tá? Ela tem essa facilidade, tá? Além disso, a gente pode colocar também no sentido figurativo como pessoas que são mais dóceis, tá? E pessoas que são diplomáticas e têm essa facilidade. Além do mais, a gente pode colocar também como flexibilidade a capacidade de realizar, uma pessoa que tem a capacidade de realizar, tá? Atividades, tarefas e ocupações em tempo muito mais rápido do que o normal. Então ela consegue ter uma agilidade no trabalho que ela está fazendo, tá? Então é mais ou menos isso. Além disso, tem outro fator. Diga aí, Túlio, qual que é o corpo flexível. O que é ser um corpo flexível? Esse acho que é o conceito mais comum de flexibilidade, é no corpo, não é isso? Por exemplo, você já viu uma criança mordendo o dedão do pé ou chupando o dedão do seu próprio pé? Eu lembro que as minhas 2 filhas fizeram isso quando era criança. Olha o nível de flexibilidade. Eu fazia hoje, também. A pessoa não consegue colocar a boca no joelho Eu dela. fazia também. Eu até consigo morder meu cotovelo. Você consegue morder o cotovelo? Gente, a flexibilidade física, ela é fantástica. Ela é fantástica e nós temos que prezar por isto. Portanto, aliás, quem está me assistindo agora é a Márcia. A Márcia é uma professora de yoga, ou yoga, como queiram. E ela preza muito e ela sabe a importância da flexibilidade. Grande abraço para você, Márcia. A yoga, e tanto quanto outros exercícios físicos, né, eles prezam, ou a grande parte preza pela flexibilidade, porque um corpo rígido, meu amigo, um corpo rígido você não vai longe. Agora não é só o corpo. Se a sua mente é rígida, você não vai longe. Tem pessoas que querem tudo do seu jeito. Isto é ser inflexível.
Eu conheço pessoas que, se estamos numa roda de amigos, combinando onde nós vamos sair. Ah, domingo vamos lanchar em tal lugar. Mas tem uma pessoa que vai dizer: se não for naquele lugar, eu não vou. 10 concordaram, uma não. Porque essa uma não é flexível. E uma pessoa que não é flexível, mais cedo, mais tarde vai ser deixada de lado. Porque uma pessoa que não é flexível é uma pessoa chata. Não é verdade, Túlio? Ah, pelo amor de Deus, Com pessoa certeza. chata. Não, gente, tá sobrando no mercado. Faz diferente. Agora, não quer dizer também que uma pessoa flexível é daquele tipo que vai com as outras e que não tem opinião própria. Você tem que ter opinião própria, sim. Agora, bom senso, sensatez. Quantas vezes, para evitar um problema, eu prefiro concordar. Afinal de contas, você quer ter paz ou razão? Eu sei que a maioria diz que quer ter paz, mas briga por qualquer motivo, porque no fundo quer ter razão. Se o fato, se o evento, se as palavras não vão afetar minha vida, para que eu vou discutir? Fulano diz que minha camisa é feia. Ah, tá bom, é a opinião dele. É a opinião dele. Não é importante para mim. Mas, Rildo, se eu falar que eu não quero, eu vou me sentir fraco. Como é que eu faço? Pois é, Túlio, é lógico que os estudantes de Kiampo, que é esse curso de defesa psicológica que eu dou, sabem muito bem disso. Que para você conseguir contornar essas situações, você tem que ter uma autoestima boa. Então, alguém diz que eu sou feio, que é uma grande maldade, claro. Tá Mas certo, veja. você é horrível. Veja, o fato, Túlio, é que é só uma opinião. Exceto que essa opinião seja importante para mim, se minha namorada me acha feio, isso é um problema para mim, né? Mas, gente, não dá para agradar gregos e baianos. Então, sossega um pouco, seja flexível, não se apegue a pontos de estresse. Toca a vida de forma mais leve, né? Porque a flexibilidade é isto, é não querer se impor a todo momento, é não querer tudo do seu jeito, é não se achar dono da verdade. Eu conheço pessoas que elas têm alguns conceitos sobre a vida e acham que aquilo é a grande verdade e condena duramente quem tem um conceito diferente. Isso não te leva a lugar nenhum. Não te leva a lugar nenhum. Então precisamos de pessoas mais flexíveis, porque o Túlio falou de docilidade. Uma pessoa mais dócil, mais meiga, mais carinhosa, ela tem que ser flexível. Lembrando, ser flexível não significa não ter opinião própria. Significa se adaptar a mudanças. Sabe, todo mundo quer comer sorvete de jabuticaba. Pô, só você que quer sorvete de amendoim. Bombas, vai comer sorvete de jabuticaba também. Para de ser fresco, para com essa frescura. Para de querer ser diferente em situações que não te levam a nada. Você tem que ser diferente nos seus códigos internos. Honra, caráter, lealdade. Faça diferença com isso, não com opiniões. Não com opiniões, não é isso tudo? Com certeza. Ser flexível significa aprender a saber. A saber o quê? A saber ouvir. A saber compreender o que está sendo falado. Porque muitas vezes a pessoa fala e você não ouve o que aquela pessoa está falando. Porque você está com tanta coisa na sua cabeça e por não ouvir o que a outra pessoa está falando, você acaba criando situações adversas ou que vão contra aquilo que você gostaria que fosse. Então, é um dos grandes saberes da flexibilidade aprender a ouvir. Não só ouvir, mas procurar compreender o que a outra pessoa está buscando, para você poder ajudar a dar uma resposta adequada àquilo que aquela pessoa está procurando saber, para que você possa manter um diálogo. Ô Túlio, sabe o que você me lembrou? Não. Que a flexibilidade exige uma coisa chamada dom das línguas. Uma pessoa flexível tem que ter o dom das línguas. Ou seja, ele tem que saber falar de acordo com cada pessoa, porque as pessoas não são iguais. A forma como você fala com um adulto não é igual como você fala com uma criança. Então, o dom das línguas é essa habilidade mágica de você se comunicar e tocar as pessoas. Uma pessoa que não é flexível, ela fala de um jeito e quer que todo mundo entenda. Não é assim que funciona.
Gente, e é interessante. Eu escrevi um livro chamado Entenda-se, e no meu livro eu coloco uma coisa muito importante relacionada a isso, que é o seguinte: para cada pessoa você tem que ter uma forma de dialogar, para cada pessoa você tem que ter uma maneira de agir. Se você quiser interagir com o mundo, você precisa falar aquilo que o outro precisa ouvir, mas na linguagem dele. Não adianta eu querer pegar uma criança que não sabe ler e exigir dela que ela leia. Isso é impossível. Você querer que uma criança que não sabe ler, exigir dela que ela leia. Muitas vezes a gente faz isso com as crianças e às vezes com as pessoas que estão ao nosso lado, porque ela não consegue compreender. Nós temos um mau hábito muito grande, que é achar que a outra pessoa está dentro da nossa cabeça e está entendendo o que a gente está pensando. E essa forma de pensar nossa exige que a outra pessoa tenha acesso a essa informação e que ela saiba aquilo que eu estou querendo. E na verdade, isso não existe. Isso é uma alucinação. Olha. Nossa. É verdade, tudo. Gente, uma regra na comunicação que eu adoro falar no curso de Kiampo é o seguinte: o outro não lê pensamento, então facilita. Facilita, é isso que o Túlio está dizendo. Você fala as coisas pela metade, quer que o outro entenda tudo. Meu Deus, você não está facilitando sua vida. Seja leve, colabora, explica. E como foi dito anteriormente, cada pessoa tem uma forma diferente de entender. Você quando está falando, você tem que perceber se o outro está te entendendo. Você tem que estar atento a isto. Mas tem gente que fala pelos cotovelos, sabe? Então não facilita. Olha só, o internauta aqui no meu WhatsApp mandou uma mensagem dizendo o seguinte, Túlio, olha que bacana. Diga. Olha aqui que o Eduardo, lá de Conselheiro Lafayette, grande Eduardo, ele diz o seguinte, que pessoas que não são flexíveis tendem a ter problemas nas articulações. Não é verdade, Túlio, isso? Isso é verdade. Quanto mais duro você for, mais rígido você vai causar, mais rígido você vai se tornando. E quanto mais rígido você vai se tornando, maiores serão suas lesões ao passar da idade. O que isso significa? Quando eu começo a ser muito duro comigo, quando eu começo a ser muito exigente comigo, eu crio uma tensão. A gente tem um tônus normal. Eu começo a criar junto do meu tônus, eu começo a gerar um tônus, ele fica muito mais rígido que o normal. E com isso eu gero contraturas nas minhas articulações. E quanto mais contratura eu tiver, tá? Eu vou gerando contraturas nas minhas musculatura, e com isso eu vou tensionando mais os meus tendões. E os tendões, eles vão chegar a um estado que quando você vai deitar à noite, se você passou o dia com essa tensão toda, com essa cobrança toda, com essa exigência toda, por você não ter sido flexível o suficiente para poder olhar um problema e ver por outro ângulo, porque você tem que entender o seguinte: os problemas na sua vida, eles têm um motivo, eles estão aí para te ensinar. Nada é à toa na sua vida, nada, absolutamente nada. Tudo que você faz na sua vida, todas as dificuldades que existem na sua vida, ela tem um propósito. O propósito é te ensinar algo para que você possa crescer. Aí você pode falar: ah, mas meu Deus, que é isso? Isso é uma grande verdade, tá? Isso é uma grande verdade. A natureza, tá? Se a gente for estudar um pouco mais sobre a natureza, você vai entender isso. Você não vai para um piquenique, para uma cachoeira, sem antes saber aonde você está indo, que lugar que você está indo. Porque se você não tiver noção nenhuma, tá? Esse local onde você estiver, e se você se perder no meio de uma trilha, você está ferrado. A natureza não perdoa. Então, gente, entenda isso. Nada do que está acontecendo na sua vida é à toa. Então, você tem que aprender a viver dessa forma. Então, só para fechar o que eu estava concluir o raciocínio, é o seguinte: então eu passei o meu dia todo tenso, eu gerei umas contraturas musculares, gerei tensões nas minhas articulações, e quando vou chegar à noite, quando eu vou relaxar para dormir, essas tensões vão vir à tona, tá? E eu vou sentir dor do corpo inteiro. Às vezes minha cabeça fica a 1000 por hora, porque é tanta adrenalina, tanta tensão que eu joguei durante o dia a dia, tá? Nas minhas articulações, na minha musculatura, que quando chega à noite, a minha cabeça fica a 1000 e às vezes eu não consigo nem dormir de tanta tensão. E o que esse internauta falou é uma grande verdade. Tá vendo? Muito bem, Eduardo. Eu conheço o Eduardo, gente boníssima ele.
Agora, gente, outra coisa interessante, né? A flexibilidade, eu me recordo de uma cena que eu vi na televisão há muito tempo atrás que me marcou muito. Eu vi um furacão na costa americana, né, um grande vendaval, e havia árvores sendo arrancadas e árvores que não eram arrancadas. Acontece que as árvores mais rígidas, aquelas árvores que diziam, eu não vou sair daqui, o vento, com a sua força, arrancava ela. Já as árvores menores simplesmente se inclinavam. Quando o vendaval passava, ela voltava ao normal. Então, aprenda a se inclinar em certas situações. Tem situações que você não pode fazer nada. Reclamar, berrar, gritar, espernear, não vão te ajudar. Aprenda. Eu sei, é cruel isto, mas é assim que funciona a vida. O programa Acalento é um acalento porque ele está dizendo como que a vida funciona, não como seria o ideal. O ideal seria que ninguém nos perturbasse. Muita gente vai perturbar você, né? Se você for um aluno de Kiampo, do curso de defesa psicológica que eu dou, você vai aprender várias técnicas para neutralizar isso. Se você não é, você vai ter que ter mais paciência. Tenha mais paciência, tá? Porque os vendavais da vida surgem a qualquer momento. Não temos controle sobre isso. Não temos controle. Tem gente que se acha muito forte, muito capaz, até acontecer um incidente na vida dela. Eu conheci uma mulher fantástica, uma administradora de empresa poderosa. Foi só falecer a mãe dela que acabou com a menina. Ela acabou. Em 2 anos ela foi demitida da empresa, que ela estava totalmente incapaz, né? Ela, que era uma mulher poderosa, que mandava, fazia e desfazia, um golpe da vida derrubou ela. Então precisamos de flexibilidade, precisamos de mais aceitação, aceitar a vida. Lute para mudanças, ciente que nem tudo você vai mudar. Tem coisa que você não vai mudar, você vai ter que aceitar. Você vai ter que reavaliar a sua vida e se adaptar com essa situação. Você vai conseguir viver com esse problema. Todo mundo tem um desafio na vida e nem todos os desafios são solucionados. Então presta atenção nisso. Não entregue as toalhas, não jogue as toalhas no chão. Ainda há uma caminhada a ser feita, tá? Às vezes, e muitas nossas vezes, a vida parece não cooperar conosco. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, incapazes, sentimos frio e nos sentimos fraco. Mas olha, em 2000 eu tentei suicídio. Então assim, por quê? Porque a vida estava um caos. Meu Deus, quanta coisa eu teria perdido se eu tivesse conseguido aquele suicídio. Quanta coisa. Gente, de 2000 para cá minha vida aconteceu tantas coisas interessantes. Por quê? Porque os ventos mudam. Ventos ruins que sopravam em 2000 saíram e novos ventos vieram. Então acredite, é possível. Agora, aceite. Tem coisas que você não vai mudar. É bom saber, você também que está do outro lado, que tudo é cíclico. O que o Hildo acabou de falar também aqui, a respeito de ciclo de vida. Tá? É um outro tema que a gente vai falar isso mais profundamente. Mas é o momento do ciclo. Quando você está no ciclo de baixa, a natureza vem e vem fazer um teste com você. Ela vai vir testar você. Ela te deu esse corpo, te deu essa roupa, te deu tudo que está ao seu redor. E ela vem testar. Ela quer saber se você tem capacidade de crescer e mudar, de crescer de uma forma íntegra, de mudar a sua forma de agir e de ser. Porque se você não for flexível o suficiente, você vai se quebrar. E aí você tem que ter noção disso. Hoje, né, você tem que ter consciência disso. O mundo hoje, ele é muito dinâmico. Antigamente não, né? Acho que no tempo dos meus pais, na verdade, meus avós, né, a gente percebia, né, pelo que eles contam, que as coisas demoravam a acontecer. O meio de comunicação era muito lento. Hoje, tudo acontece instantaneamente. Eu estou falando com você aqui, internauta, mas tem outro internauta lá no Japão me assistindo. A gente não sabe até a dimensão que a internet traz em tudo isso. Então, a gente está aqui conversando,
tá? Mas isso é um dinamismo muito grande. Então você precisa aprender, tá? Ser flexível com você, aprender a falar, aprender a ouvir, aprender a calar, tá? Saber fazer escolhas entre ter razão ou ter paz, entre ser alegre ou ser triste, né? Isso até lembra aquela música do Raul Seixas. Sabe qual que é? Qual que é? Metamorfose ambulante. É aquela que diz que eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Gente, até porque a maturidade vai fazer mudanças. Você vai começar a rever as coisas, tá? Olha, eu quero mandar um abraço muito carinhoso para uma pessoa muito especial, que é a Rosana, lá de São Paulo, seu marido Osvaldo e a sua filha Renata. Parabéns por estarem conosco aqui. Bom, ainda tem algumas pessoas aqui falar. Eu queria mandar um abraço para a Kátia, para o JB lá em Teresina, para o Ivan lá do Lago Sul, para o Matheus, para a Liliene, para o Ivan, para a Leide, Roberto e Mena, para o César e para a Patrícia lá de Natal. O pessoal lá de Natal também está assistindo a gente. Coisa boa. Eita, né? Bem longe, né? Muito bem, Rio Grande do Norte. A Liliane é lá de Samambaia também, tá mandando um abraço aqui pra gente. Ok? Tem mais gente mandando. Tem mais gente chegando aí? O WhatsApp aqui tá pitando bastante, né? Mas, gente, vamos lá voltar, né? Além disso, uma coisa legal que você pode fazer para trabalhar a sua flexibilidade é reconhecer suas emoções. Você precisa reconhecer suas emoções. Você precisa conhecer a sua capacidade, o seu potencial. Qual a sua capacidade? Como são suas emoções? Porque a partir do momento que você começa a conhecer suas emoções, você vai começar a descobrir quais são seus pontos fortes e quais são seus pontos fracos. Os pontos fortes são ótimos. Os pontos fracos, você vai precisar trabalhar com eles para poder melhorar. E isso vai te ajudar muito. E aí eu queria te mostrar o seguinte: se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser muito duro, muito rígido, uma coisa legal que você pode fazer para melhorar essa rigidez toda, vai fazer uma atividade física que trabalhe flexibilidade. Vocês podem ver hoje, principalmente agora, nesse período que nós estamos vivendo, que é da Copa do Mundo, tá? Você vê pessoas que têm uma capacidade tremenda, são meninas que têm uma flexibilidade, o pessoal principalmente da área artística, né? Ginástica artística. Essa galera aí, né, conhecida também como ginástica olímpica, né? Essas meninas e esses caras têm um trabalho de flexibilidade excelente, mas eles passam anos e anos treinando. Eu não quero que você seja um artista, um atleta de alto nível, mas você pode começar a fazer isso. Não adianta ficar só todo bombado, todo fortão, todo gostosão, aquela coisa toda, se você não é flexível o suficiente. Se alguém chega do seu lado e fala: nossa, mas que cara feio esse aí, sua autoestima é tão baixa que você quer sair na porrada com o cara. Então, para com isso. Você tem que começar a mudar. Você tem que descobrir aonde estão seus pontos fortes para utilizar eles em seu benefício e descobrir quais são seus pontos fracos para você crescer com eles. Os seus pontos fracos são esses, seus calcanhar de Aquiles. Não é isso, Rildo? Exatamente. Olha só, mais algumas pessoas que merecem nosso abraço. Uma é a Maura Araújo, do Goiás, a Márcia Timbock, do DF, o Mário Pinhon, a Beatriz Nóbrega, o Berg, a Catarina. Gente, nós recebemos muitas mensagens, seja no meu WhatsApp particular, seja no WhatsApp particular do Túlio, seja via site, tá? Então, mandem, né? Nós sempre responderemos a vocês, seja perguntas, seja mandando um grande abraço para vocês. Túlio, a flexibilidade é algo muito importante e agora nós vamos falar de mais algumas coisinhas, sabia disso, né? Sei sim. Daqui a pouco a gente vai falar de algumas coisinhas bem interessantes, né? Vamos trazer alguns convidados para cá. Hoje temos duas convidadas muito especiais. Então, só para vocês saberem, pessoas flexíveis são aquelas que, mesmo sendo boas de improviso, são flexíveis o suficientes para fazer planejamentos detalhados também. Uma pessoa que é flexível, ela consegue fazer alguns planejamentos detalhados, ela consegue trabalhar com coisas, situações onde ela consegue ter um novo horizonte. E outra, ela consegue trabalhar com os imprevistos, né, Túlio? Sim. Porque tem gente que não consegue trabalhar com imprevistos. Tudo é certinho. Há uma mudança, lascou tudo. Não pode. Ela não consegue enxergar ameaças, né? Não consegue.
E outra, ela ficou tão rígida, tão engessada no caminho, que há uma pequena mudança, ela se perde. Gente, flexibilidade é ouro. Por quê? Porque os flexíveis sobrevivem. É isso que acontece. Darwin já falou isso. Exatamente. Darwin já falou isso. Charles Porque Darwin. é flexível, quem se adapta, ele sobrevive. Ah, meu chefe mudou, eu não quero um chefe novo. Não interessa se você quer um chefe novo. O chefe mudou, você vai ter que se adaptar. É simples assim. Não cria estresse, gente. Não crie estresse. Facilitem. Seja leve. Olha só, eu quero mandar um abraço também para Arqueline. Arqueline. Muito bem, Arqueline. Um grande abraço para você, minha querida. Outra coisa. Gente, você que é flexível, uma pessoa que é flexível, ela sabe falar e ela sabe dizer sim e não. Porque um grande problema que a gente tem, né? Eu também me coloco na situação, é não saber falar sim na hora que precisa e falar não na hora que precisa. Então muita gente tem essa dificuldade em se comunicar, em falar sim ou não. Então você precisa aprender também a falar sim na hora que é para dizer sim e não para dizer não quando você precisa falar não. É um problema sério que as pessoas têm, é não saber falar essas duas palavrinhas. Por isso, no momento que a pessoa precisa falar não, ela fala um sim, ela começa a passar por um processo interno de angústia muito grande. Porque ela começa a trabalhar de uma maneira mentalmente que ela não consegue ter paz e tranquilidade. E uma pessoa que não consegue ter paz e tranquilidade, a vida dela vira um caos. E isso é normal, a gente em consultório, o que eu escuto a respeito disso é muito grande. E é triste isso. Porque por causa de uma palavrinha. Antigamente, tá, eu tinha essa dificuldade, muita. Hoje em dia eu já consigo falar não sem me sentir culpado. E também consigo falar sim sem ter essa sensação de culpa. Então, meu amigo, você que está do outro lado, é importante você aprender a falar não e a falar sim nos momentos adequados. Exatamente. Para que você seja uma pessoa totalmente flexível. Totalmente não, né? Mas eu digo flexível. Bem flexível, né? Ô Túlio, e a falta de flexibilidade muitas vezes pode interromper relacionamentos. Muitas vezes relacionamentos são interrompidos por falta de flexibilidade. Por quê? Porque tem algo acontecendo. Mas isto ficará para as nossas convidadas explicarem. Vamos encerrando por aqui a primeira parte. Fiquem agora com a segunda parte. Rildo e Túlio entrevistam.